Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos sobre filtragem no domínio da frequência. Nós veremos que vários dos procedimentos que nós vimos em filtragem espacial podem ser feitos também no domínio da frequência. E nós podemos fazer outros tipos de processamento mais poderosos no domínio da frequência. Só para começar com uma motivação aqui, a ideia principal de processamento no domínio da frequência é que existem algumas técnicas de processamento que levam a resultados muito mais poderosos do que a filtragem espacial. Por exemplo, essa imagem que nós temos aqui na esquerda, que tem um ruído bem grande na imagem, né, que cobre toda a imagem, nós podemos fazer um processamento nessa imagem que geraria uma imagem desse tipo, que é muito mais limpa. Isso especialmente porque o ruído que nós temos aqui nessa imagem da esquerda ele é periódico. Então, filtragem no domínio da frequência, apesar dela ser útil mesmo para ruídos ou outros efeitos não periódicos, né, ela é especialmente útil quando eu tenho sinais ou ruídos ou variações periódicas na minha imagem. Bom, para entender um pouco o que é o domínio da frequência, né? Por que é um domínio, por que é frequência, nós vamos começar olhando para a série de Fourier. A série de Fourier é uma forma de nós representarmos uma certa função complexa por um conjunto de funções bases, de senos e cossenos. Então, vamos imaginar que nós temos aqui essa função genérica, complicada, e vamos tentar escrever essa função como a soma de um conjunto de funções base, funções típicas. Então, uma possibilidade para escrever essa função é definir essas quatro funções base, que são pedaços aqui de função seno ou de cosseno, e se você somar essas funções bases com um certo coeficiente apropriado, ou seja, fizer uma combinação linear dessas funções bases, você consegue obter essa função genérica. E a ideia é que cada uma dessas funções base elas são bem simples. Elas possuem um período e uma amplitude. E aí, combinando essas quatro funções bem simples, nós temos uma função bem complexa. E a série de Fourier ela possui esse objetivo, representar qualquer função periódica usando uma combinação linear de funções base, onde as funções base são basicamente senos e cossenos. E essa questão de representar qualquer função periódica tem que tomar um certo cuidado, né? Especialmente os matemáticos aí vão ficar bravos com a gente, que existem certas situações em que nós não podemos representar as funções, né? Então existem algumas condições que devem ser obedecidas, mas nós não vamos se preocupar muito com elas aqui. E a equação padrão da série de Fourier é essa daqui. Ou seja, nós estamos falando que a nossa função de x aqui, ela é representada como uma constante inicial que vai definir o valor médio, digamos, o valor típico ali da nossa função, mais um somatório de uma combinação linear, dada por esses coeficientes aqui, né? Uma combinação linear de senos, onde esse seno ele tem frequências distintas e fases distintas. Frequência nós podemos ver aqui é o que multiplica o x, né? Então, por exemplo, quando n é zero, a frequência vai ser zero. Quando n é 1, a frequência é 2π sobre p. Quando n é 2, a frequência é 4π sobre p. P seria o período do nosso sinal, seria o trecho do sinal que nós estamos olhando. Ou seja, o tempo, se for o tempo ou o x aqui, o intervalo total ali do nosso sinal. Então esse n aqui ele define a frequência do nosso sinal. E o φ de n vai definir a fase. Então nós estamos combinando senos com diferentes amplitudes, diferentes frequências e diferentes fases para gerar uma certa função que nós queremos representar. Então um exemplo um pouco mais prático aqui. Suponha que nós temos essa função de x e essa função é dada por essa equação aqui. Ela é uma combinação de 4 vezes seno de 2πx mais 3 vezes seno de 6πx mais π sobre 2. Ou seja, é uma função razoavelmente complicada se a gente olha para ela, mas no fim das contas ela é uma soma de dois senos.
E aí, se nós quisermos representar então essa função usando aquela série de Fourier, o que a gente tem que fazer? Nós podemos olhar para a equação aqui e quais são os coeficientes que a gente precisa. Se a gente olhar para a nossa função aqui, ela não tem esse termo constante, então isso aqui não existe. Para n igual a 1, nós vamos ter 2πx. É importante notar que o nosso período, nosso intervalo do sinal é 1. Ele vai de 0 até 1 aqui. Então, p é igual a 1. Ou seja, a gente pode pensar também que p não vai existir aqui, ele vai ser 1. Então, nosso primeiro seno aqui, a frequência é qual? É 2πx. Então, vai ser o n igual a 1. Quando n igual a 1, eu tenho a frequência 2πx. E a minha amplitude quando n igual a 1 é o quê? Ela é 4. Ela é o valor 4. Então, a minha amplitude quando n igual a 1 é 4. E a minha fase quando n igual a 1? Ela é 0, porque eu não tenho nenhuma fase aqui. Então, a fase quando n igual a 1 é 0. Ok, esse é o primeiro termo aqui. O segundo termo é quando o meu n é qual? É quando o meu n é 3, que aí eu vou pegar e multiplicar 3 vezes 2 para dar 6πx. Ou seja, eu só tenho o termo 3 aqui. Então, o termo 2 também. A minha amplitude vai ser 0 e minha fase vai ser 0, porque ele não existe na minha função aqui. Já quando n igual a 3, então, qual que vai ser minha amplitude? n igual a 3, eu tenho essa amplitude 3. Então, a minha amplitude para n igual a 3 é 3. E a minha fase para n igual a 3 é o π sobre 2. Então, a minha fase é π sobre 2. Ou seja, se eu quiser escrever essa função como uma série de Fourier, eu vou ter que usar esses coeficientes aqui. E o resto dos coeficientes vão ser todos zeros. Ou seja, os únicos coeficientes que eu tenho aqui é a amplitude para n igual a 1, a amplitude para n igual a 3 e a fase para n igual a 3. Sabendo que eu estou representando por uma série de Fourier, eu posso, dado esses valores, colocar isso na minha série de Fourier e eu tenho exatamente a minha função representada. E essas minhas duas funções, então, básicas que eu estou usando são essas aqui. O meu 4 seno de 2πx é essa funçãozinha, e o meu 3 seno de 6πx mais π sobre 2 é essa função. Então, se eu combinar essas duas funções, se eu somar elas, eu vou ter essa função da esquerda aqui. E a grande vantagem de fazer essa representação por uma série de Fourier é que essa função toda complicada, eu posso representar ela por somente 3 valores. Então, sabendo somente esses 3 valores, eu posso jogar eles na minha série de Fourier e eu tenho essa função toda complicada. Então, se nós estivéssemos no domínio espacial, que seria exatamente esse domínio da nossa função, que eu tenho aqui os valores de x e o valor da função para cada valor de x, para mim realmente descrever essa função e representar ela, eu teria que ter todos os valores da minha função em um certo nível de detalhe aqui, num certo nível de amostragem. Eu diria que pelo menos eu precisaria aqui de uns 50 valores para conseguir representar toda essa função, né? Todas essas variações rápidas que a função tem. Já se eu for representar por uma série de Fourier, eu preciso de só 3 valores, inclusive 2 deles inteiros, para representar toda essa função complicada. Então isso é uma grande vantagem, uma grande parte interessante da série de Fourier, que eu tenho uma representação diferenciada da minha função. Isso que é importante. Eu represento ela de uma outra maneira. E eu posso, importante também notar, é que eu posso manipular essa função manipulando esses índices. Então, se eu manipular o A3 aqui, para ao invés de ele ser 3, ele ser, digamos, 1, eu vou estar fazendo com que aquele seno que tem a frequência para n igual a 3 tenha uma amplitude menor, e eu vou estar manipulando essa função como um todo. Basicamente, eu vou estar mudando essa variação de frequência maior aqui. Eu vou estar deixando ela um pouco menor, essa variaçãozinha de uma frequência alta. Então, manipulando esses índices, eu consigo manipular toda a minha função. E é claro, aquela função que nós vimos, ela é periódica, então ela é simples de ser representada por senos e cossenos. Algumas funções menos comportadas, digamos, que têm descontinuidades, podem ser mais difíceis de serem representadas por uma série de Fourier. Por exemplo, a função degrau, que é essa aqui que está na direita,
A função degrau ela tem uma grande descontinuidade na origem. Então, se eu for representar ela por um único seno, em uma série de Fourier, a melhor representação que eu tenho em um único seno seria essa daqui. Que não é lá muito bom, né? Ela só representa que eu tenho um valor baixo e depois um valor alto. Se eu tentar representar usando 6 senos, ou seja, 6 funções bases, eu tenho isso daqui. Que existe uma grande oscilação aqui na minha função, né? Conforme eu aumento o número de senos na minha base, aqui 11, 16, 21, eu vou me aproximando mais da minha função que eu quero representar. No caso de uma função que tem uma descontinuidade, eu precisaria do número infinito de senos para conseguir representar com uma boa precisão minha função. Mas isso porque ela tem uma descontinuidade, ela é uma função que não é muito bem comportada, ela tem problemas aqui e na verdade nem é bem uma função, né? Porque ela tem uma descontinuidade. Portanto, a série de Fourier é uma forma de nós representarmos uma função qualquer ali bem complicada através de funções base, funções seno ou cosseno, que são bem simples. Mas vamos ver aqui um detalhe importante que por que que usualmente ao invés de representar como uma soma de senos, nós representamos como uma soma de exponenciais complexas? É a função que a gente tem aqui, que é a soma de senos, que nós acabamos de ver, ela tem uma coisa um pouco chata que nós precisamos trabalhar com coeficientes que são amplitudes, que são a n aqui, e fases, que são os φn. E essas duas quantias, elas têm unidades bem diferentes. A amplitude, ela pode ser negativa, positiva, pode ser valor 100, 1000, 2000, o que seja. Enquanto que a fase, ela é uma coisa que é, em geral, um múltiplo de π, né? Π sobre 2, 2π, 3π. Então, elas têm unidades bem diferentes, né? Valores bem diferentes. E no fim das contas, você ter uma fase diferente é o equivalente a você ter, por exemplo, uma função cosseno. Porque seno de x mais π sobre 2 é cosseno. Então, quando eu estou mudando a fase aqui, eu também estou mudando o tipo da minha função. Ao invés de seno, eu estou tendo um cosseno. Por causa disso, é mais simples, quando a gente está trabalhando com a série de Fourier, representar esse somatório de senos como um somatório de exponenciais complexas. Ou seja, ao invés de eu ter esse somatório que eu tenho aqui, eu escrevo minha função como sendo um somatório de um n indo de menos n maiúsculo até n maiúsculo, né? Onde não, eu esqueci de falar, né? Seria o número de funções bases que eu tenho. Ou melhor, aqui no caso vai ser o número de funções bases sobre 2, né? Porque eu vou ter 2n funções. E aí eu vou ter esse somatório de um coeficiente Cn que vai indicar as amplitudes das funções também. E eu vou ter um termo aqui da minha exponencial complexa que é a frequência da minha base, da minha função de base. E eu não preciso mais da fase aqui. Lembrando, por que que nós usamos exponencial complexa para substituir os senos e cossenos? Porque uma exponencial complexa nada mais é do que uma soma de senos e cossenos. Então, a exponencial de θi é igual a cosseno de θi mais i, que é o número complexo, né? Seno de θ. Então, a exponencial complexa é uma soma de senos e cossenos. Então, quando eu estou escrevendo esse somatório aqui, que é uma combinação linear dessas exponenciais complexas, eu estou essencialmente fazendo uma combinação linear de funções seno e cosseno com diferentes frequências. Então, é uma forma equivalente, similar, a eu escrever a minha função como uma soma de senos, por exemplo. Mas é mais simples trabalhar com essa função porque ela só tem as amplitudes e as frequências do que eu preciso trabalhar no meu sinal. Bom, ok. Tendo visto a série de Fourier e a motivação dela, que é essa questão, né, de você escrever uma função como uma soma de funções base, vamos ver agora a transformada de Fourier, que ela tem ideias muito parecidas com a série de Fourier. Bom, nós podemos calcular a transformada de Fourier tanto para um sinal contínuo quanto discreto. Só que é razoavelmente bem diferente a forma que nós calculamos no contínuo ou na forma discreta. Na forma contínua, o que nós dizemos é que a transformada de Fourier
de uma certa função f de x é em geral representado por um f maiúsculo, ou melhor, se a letra da minha função é f, ela é representada por f maiúsculo, transformada de Fourier. Se fosse g minúsculo, a minha função eu representaria por um g maiúsculo. Em geral, vira maiúscula a letra da função. Então, eu vou indicar que é uma função de μ, que é essa letra grega, onde μ é uma frequência. E ela vai ser calculada como? Vai ser uma integral que vai de menos infinito até infinito, da minha função f de x, vezes essa minha exponencial complexa de menos 2πi, onde i é um número complexo também, x vezes μ dx. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para um certo valor de frequência, então eu escolho lá um certo valor de frequência, μ, sei lá, μ igual a 2, por exemplo, a frequência 2. Para μ igual a 2, eu vou ter que o valor da minha função em μ igual a 2 é igual a essa integral de eu pegar a minha função vezes essa exponencial complexa de menos 2πi x2, porque eu estou supondo μ igual a 2. Né? Então eu tenho que integrar meu x de menos infinito a infinito, eu vou ter lá o valor da minha função para essa frequência igual a 2. E assim, eu faço a mesma coisa para todos os μ's possíveis, eu tenho a minha função no domínio da frequência. Mas isso é para um sinal contínuo, né? A gente já viu que no computador, no meio digital, nós trabalhamos com sinais discretos. Então a gente precisa de uma versão dessa função, dessa equação, né, dessa integral, que funcione para o domínio discreto. Bom, no domínio discreto, nós não vamos poder ter uma função. Isso aqui vai ter que virar algo do tipo um f para uma certa frequência μ, onde aqui eu estou usando μ para indicar um índice de um array, ou seja, esse f vai essencialmente ter que virar um array, certo? Onde ele vai ter lá a posição 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por conta disso, a gente pode, esse μ, ele dá uma ideia de um valor contínuo. Por exemplo, uma frequência de 0.3, 0.2, 2.7 e assim por diante. Então, ao invés de usar um μ, nós vamos indicar para uma letra que costuma ser usada para indicar inteiros, que vai ser m. Então, nós temos o m aqui como um índice, é um valor inteiro, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Da mesma forma, a nossa função original aqui, ela não vai mais ser contínua, então nós vamos ter aqui um f de, vamos chamar de n. Então esse n também vai ser valor 0, 1, 2, 3 e assim por diante, vai ser um array. E, portanto, o nosso x e o nosso μ aqui também vão virar nm. Eles vão virar duas letras, né? N e m. E aí nós temos então índices discretos, né? Índices de um array. Só que aí, como nós estamos no meio discreto, nós não temos uma integral. Essa integral então vai virar um somatório. Então esse cara aqui vira um somatório. E um somatório, no computador, nós também não podemos ir de menos infinito até infinito. Nós temos que ir de um índice específico até um índice específico, que vai ser os índices do nosso array. No caso, como a gente está somando em x, os índices do nosso array aqui nesse somatório vai ser o primeiro índice até o último índice do array, né? O n vai de 0 até o tamanho do array menos 1. E aí nós temos que fazer uma pequena transformação nessa exponencial complexa aqui para levar em conta que o índice é discreto e vai num certo intervalo. Aí já é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas essencialmente a expressão final que a gente vai ter é essa daqui. Nós vamos ter essa expressão aqui. Ou seja, um dado valor, o valor da minha função f aqui para uma certa frequência m, onde m está indicando a frequência através de um índice, 0, 1, 2, 3, ou seja, a frequência 0, a frequência 1, a frequência 2 e assim por diante, vai ser igual ao somatório de n igual a 0 até irmão menos 1, onde m maiúsculo aqui é o tamanho do meu sinal. Eu vou pegar os valores do meu sinal, no meu array ali, vezes a exponencial complexa de menos 2πi, mn, onde mn são os índices também do meu x e da minha frequência. E aqui só tem essa questão que eu tenho que dividir pelo tamanho do meu sinal.
que isso vem da questão de eu ter tirado aqui a integral de menos infinito até infinito e ter colocado ela no intervalo específico, né? Então, no meio digital, a equação que nós usamos para calcular a transformada de Fourier é essa equação aqui. E nós podemos notar, por essa equação da transformada de Fourier, a similaridade que ela tem com a equação da série de Fourier. Então, na série de Fourier, nós escrevemos uma certa função como uma combinação linear de exponenciais complexas. Na série de Fourier, ou melhor, na transformada de Fourier, nós temos uma coisa muito parecida. Aquele valor que nós temos para aquela frequência é uma combinação linear de um conjunto de funções base aqui, que são exponenciais complexas, que são essencialmente senos e cossenos. Ou seja, esse meu f de m vai dizer o quanto de uma certa função base eu tenho naquela minha função original. Ou seja, nessa função original, o quanto de, por exemplo, 4 vezes seno de 6π eu tenho na minha função. O quão parecida essa função é com um seno de 6π, x, né? Ou quão parecida essa função é com o seno de 12πx. E assim por diante, né? Vai ser a similaridade, de certa forma, né? Da minha função original com cada função base que eu tenho aqui. Isso vai ser indicado pelo meu coeficiente, pelo valor que eu tenho em fm aqui. Então vamos ver um exemplo na prática. Suponha que eu tenha uma função que é um cosseno de ômega 1t, que é essa função aqui. Então minha frequência aqui vai ser ômega 1, ou melhor, W1, né? Que não é a letra grega aqui, é W1, frequência W1, então eu tenho esse cosseno. A transformada de Fourier de um cosseno com essa frequência W1 é uma função impulso com uma frequência W1 e menos W1. Bom, a função impulso na parte positiva aqui nós conseguimos entender por quê, né? Ela, como eu tenho um cosseno perfeito aqui, eu vou precisar de um único cosseno para representar essa função, que é o próprio cosseno de ômega 1t. Então, no domínio da frequência aqui, eu digo que eu tenho W1 para representar o meu cosseno. Essa questão da parte negativa da transformada de Fourier vem pela possibilidade do sinal ser complexo, né? da parte complexa da nossa transformada. Mas nós não precisamos focar muito nela porque ela não vai ser muito importante para o que a gente vai fazer. Mas é importante sempre lembrar que isso acontece. Se você simplesmente calcula a transformada de Fourier de um sinal de um cosseno, você vai ter uma frequência positiva e uma frequência negativa de mesmo valor. Se eu tivesse um cosseno com uma frequência um pouco maior, por exemplo, cosseno de W2t, e eu calculasse a transformada de Fourier, eu teria lá função em impulso na posição W2t, porque também, para representar essa função, eu preciso de um único cosseno, que é o W2t, cosseno de W2t. Já se eu tivesse uma função mais complicada, que é justamente a soma dessas duas funções, cosseno, então eu tenho lá cosseno de W1t mais cosseno de W2t, e eu calculo a transformada de Fourier, eu vou ter dois impulsos, um impulso em W1 e outro impulso em W2. Então, essa minha função complicada que eu tinha aqui, eu represento ela por dois valores, basicamente, que é o W1 e W2. Eles vão dizer que eu tenho que colocar um cosseno em W1t e um outro cosseno, e somar com outro cosseno em W2t. Então é uma ideia parecida com a série de Fourier. A única coisa é que eu estou obtendo os coeficientes diretamente. Quais os coeficientes que eu tenho que ter para reproduzir a minha função que eu tinha ali. E esses coeficientes são frequências dos meus cossenos, né? Então a transformada de Fourier tem essa ideia, é eu representar a minha função num domínio de senos e cossenos, essencialmente. Bom, e essa representação no domínio da frequência nós costumamos chamar de espectro do meu sinal. O espectro são esses valores, as amplitudes que eu tenho para cada frequência que eu estou olhando no meu sinal. E em muitos casos essa representação ela é mais simples de ser processada, ou seja, eu posso manipular as frequências que eu tenho no meu sinal
e mais poderosa, porque eu posso realmente trabalhar com frequências específicas, com variações, tipos de variações específicos que eu tenho no meu sinal, que a gente vai ver mais adiante. E é importante nós sabermos alguns pares de transformadas de Fourier, ou seja, qual vai ser a transformada de Fourier de uma certa função original. Alguns pares bem conhecidos. O primeiro deles é da função caixa. Se eu tenho uma função caixa que ela tem um valor específico aqui no intervalo, a transformada de Fourier vai ser a chamada função sinc. Isso vai ser importante quando nós vermos filtros de suavização caixa, ou filtro de suavização usando valores de média, né? Vai ser essa função sinc. Uma função triângulo ela tem uma função que é parecida com a função sinc, só que somente valores positivos, né? E uma coisa muito importante é que a transformada de Fourier de uma função gaussiana também é uma função gaussiana. Isso é uma propriedade muito importante que tem implicações em várias áreas, não só em processamento de imagem, inclusive na física, né? Que, e o interessante é que se eu tenho uma gaussiana que ela é larga no domínio espacial, quando eu aplicar a transformada de Fourier, ela vai ser estreita. E vice-versa, se eu tivesse uma gaussiana que é estreita no domínio espacial, a transformada de Fourier dela vai ser uma função larga, mais aberta, né? Também é interessante que a transformada de Fourier de uma função impulso, que é uma função que ela é zero em todos os pontos, exceto num ponto específico, né? A transformada de Fourier do impulso é uma função constante, é um valor constante. E como a gente já viu, a transformada de Fourier de um cosseno é uma são duas funções impulsos simétricas em relação à origem, né? E a transformada de Fourier da função seno, ela também é dois impulsos, só que ela é antissimétrica. O impulso aqui na parte positiva é positivo e o impulso na parte negativa ele é negativo. Ou seja, bastaria inverter o sinal aqui do impulso dessa função cosseno, aqui dessa transformação da função cosseno. Bom, e nós temos uma coisa muito importante também, que é a transformada inversa de Fourier. Por quê? Nós temos a transformada direta de Fourier, que vai levar o nosso sinal para o domínio da frequência. E lá nós podemos manipular o nosso sinal, mas aí nós precisamos de uma forma de retornar o nosso sinal para o domínio espacial, que é mais intuitivo, né? Isso nós fazemos usando a transformada inversa de Fourier. A transformada inversa contínua, ela é essa equação aqui, que é muito parecida com a transformada direta, só trocou o sinal de menos aqui e a ordem das funções, né? Agora eu vou ter que a minha função no domínio espacial é a integral da função no domínio da frequência, e eu tenho um sinal de menos diferente. No sinal discreto também é muito parecido, eu vou ter que lá que o valor da minha função para uma certa posição no meu array vai ser o somatório também para todos os valores da minha função na frequência, vezes a exponencial complexa aqui. Também trocou o sinal. A única coisa que foi adicionada aqui, que é diferente do contínuo, é que tem uma normalização aqui, 1 dividido por m, onde m é o tamanho do sinal. E aí lembrando, então a transformada direta de Fourier que a gente chama é esse cara aqui, e a transformada inversa de Fourier é esse cara aqui. Ou seja, trocou o sinal, trocou a ordem das funções e normalizou. Com isso, nós conseguimos ir para o espectro para o domínio da frequência, né, que é o espectro da minha função, e depois voltar para o domínio espacial. Bom, então isso é a transformada de Fourier. E como nós fazemos para filtrar um certo sinal no domínio da frequência? O algoritmo básico é: nós aplicamos a transformada de Fourier no sinal para obter a representação dele nesse domínio da frequência, né? Nós filtramos esse sinal para manter só algumas frequências de interesse, ou seja, eliminamos algumas frequências e mantemos outras, ou atenuamos algumas frequências, né? E aí nós aplicamos a transformada inversa para obter o novo sinal. Então esse seria o algoritmo básico. Calcula a transformada de Fourier, manipula o sinal no domínio da frequência e calcula a transformada inversa para ter o sinal resultante. Então vamos ver aqui um exemplo bem interessante de uma filtragem no domínio da frequência. Suponha que eu tenha aqui um seno num período aqui de 10, um tempo de 10, digamos que eu capturei um sinal durante 10 segundos, por exemplo. E aí eu tenho esse seno e ele tem um grande nível de ruído que foi capturado junto, né?
Se eu calcular a transformada de Fourier desse seno e eu pegar só os valores positivos, né, ou tirar o valor absoluto da minha transformada de Fourier, eu vou ter esse sinal aqui. Ele vai. O que nós podemos ver claramente aqui? Nós temos duas funções impulso, que é a frequência justamente que nós temos do seno, a frequência principal aqui, que é 1 segundo, inclusive, é o valor 1 aqui, que tem no impulso, não dá para ver, né, mas é o valor 1. E nós temos um grande número de ruidinho aqui, que são as frequências desse ruído que nós temos no nosso sinal, que tem várias frequências, ou seja, representar esse ruído, eu precisaria de um grande número de funções seno, certo? Como o ruído varia rapidamente, eu precisaria de várias funções seno para representar ele. Por isso que eu tenho várias frequências aqui presentes no meu sinal. Mas eu tenho uma frequência principal, lembrando que é simétrico aqui em relação à origem. E o que eu posso fazer então para filtrar esse meu sinal? Eu posso fazer um algoritmo de forma bem superficial aqui. Eu poderia ter esse algoritmo para cada frequência f do meu sinal. Se f não é igual a 1, onde 1 é o impulso aqui, eu falo que a minha magnitude é zero. Magnitude na frequência, né? Ou seja, eu vou zerar os valores que estão relacionados a uma frequência que não é 1 e eu vou manter a frequência 1. Se eu fizer esse tipo de filtragem, eu teria um resultado desse tipo aqui. Eu eliminaria essas frequências baixas, ou melhor, frequências altas que eu tenho aqui, e manteria somente a frequência principal do meu sinal. E aí, tendo esse sinal filtrado no domínio da frequência, eu posso fazer a transformada inversa para recuperar meu sinal original. Fazendo a transformada inversa desse cara, eu tenho a minha função seno original, onde o ruído foi completamente eliminado. Eu tenho exatamente a variação principal que eu tinha aqui na minha função, né? Só que aquele ruidinho foi eliminado. É claro que esse foi um filtro extremamente ideal, certo? Eu realmente eliminei todos os valores que não eram exatamente aquela frequência. Mas naturalmente nós eliminaríamos frequências que estão longe do impulso, mas teríamos que manter algumas frequências próximas aqui, porque nós não conhecemos exatamente a frequência do nosso sinal, né? Ou seja, não seria uma filtragem perfeita, essencialmente, mas dá para ver que nós conseguimos resultados bem interessantes fazendo esse tipo de filtragem. E dá para ver aqui, nós já começamos a conseguir fazer um paralelo com filtragem espacial, que o que nós fizemos aqui, essa operação que nós fizemos de filtragem, ela tem uma certa similaridade com o que a gente viu de suavização. É como se nós tivéssemos suavizado essa variação que tem no ruído aqui, para só manter o sinal original. Então existe esse paralelo que a gente vai ver mais à frente, como que é exatamente o paralelo. Bom, é, aquela filtragem que a gente acabou de ver, nós poderíamos, ao invés de um algoritmo, ao invés de falar para cada valor do nosso sinal, mantenha, se a frequência for 1, mantenha essa frequência. Ao invés de fazer aquele laço, nós poderíamos ter definido um filtro que faz essa manipulação na frequência. Nós poderíamos ter um filtro que para todos os valores de frequência, exceto em -1 e 1, ele tem o valor 1, ou melhor, todos os valores de frequência, exceto em -1 e 1, ele tem o valor 0, e somente nos valores -1 e 1 é que ele tem o valor 1. Com isso, nós conseguiríamos, através de um filtro, manipular o nosso sinal e eliminar aquele ruído que nós tínhamos. Bom, aí para ver como calcular essa transformada discreta de Fourier, nós vamos fazer isso na próxima aula, na aula prática. Mas vocês também podem ver esse notebook que mostra como calcular a transformada discreta de Fourier de um sinal. Bom, e aí tem um detalhe importante que nós temos que levar em conta, que a filtragem de um sinal no domínio da frequência ela é muito poderosa, mas ela tem alguns probleminhas que a gente tem que tomar cuidado. E um dos principais é o efeito da amostragem do sinal, o efeito que ele tem na transformada de Fourier de uma função. Então, para começar, vamos supor que nós temos um certo sinal, um sinal qualquer, e a transformada de Fourier desse sinal é essa função aqui. Pensando num sinal contínuo, por enquanto. Né? Então, existe um sinal contínuo e a transformada de Fourier dele é esse triângulo aqui.
Ou seja, de certa forma, ele tem um valor alto aqui para as frequências baixas e esse valor cai para frequências mais altas. E a menor frequência do meu sinal está aqui nesse ponto e a maior frequência está aqui, né? Então, a transformada de Fourier desse sinal é esse. Nós sabemos que para representar esse sinal contínuo no computador, nós precisamos amostrar o sinal contínuo. Lembrando que nós não estamos amostrando esse sinal aqui. Esse sinal é a transformada de Fourier. Nós vamos amostrar o sinal original. Para isso, nós temos que definir um certo intervalo de amostragem, ΔT. Aqui a gente está imaginando que o sinal está no tempo, por isso que a gente está chamando de ΔT, mas se fosse no espaço seria ΔX, né? Então nós temos o intervalo de amostragem do sinal, e aí nós vamos amostrar esse sinal em diferentes índices aqui, no índice 0, no índice 1 vezes ΔT, 2 ΔT, 3 ΔT e assim por diante. Esses múltiplos aqui, eles vão virar os índices do array que vão representar o sinal, né? Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e assim por diante. O que acontece é que a transformada de Fourier de um sinal amostrado, ela vai ser, na verdade, isso daqui. Ao invés de ser a transformada de Fourier que nós tínhamos ali do sinal contínuo, ela vai ser como se fosse o nosso sinal, a transformada de Fourier do nosso sinal contínuo, só que copiada diversas vezes, certo? Isso é bem importante, então. Enquanto que, se nós calcularmos a transformada de Fourier do sinal contínuo, nós teríamos essa função aqui bonitinha. Ao amostrarmos o nosso sinal, a transformada de Fourier dele é essa mesma função, só que copiada diversas vezes. E onde que essa função é copiada? A distância entre as cópias dessa função vão ser dadas por 1 sobre ΔT, onde ΔT, lembrando, é o intervalo de amostragem. 1 sobre ΔT é o nome comum dessa quantia 1 sobre ΔT, é a taxa de amostragem. Ou seja, quantas vezes eu fui amostrando meu sinal ao longo do tempo, é a taxa que eu amostrei o meu sinal. Então a gente vê que se o meu intervalo de amostragem é alto, quer dizer que a minha taxa de amostragem é baixa, porque eu amostrei poucas vezes o meu sinal. Se o ΔT é baixo, minha taxa de amostragem é alta. Bom, então isso acontece. Nós temos essa cópia da minha transformada no meu domínio aqui. Bom, com isso, nós vimos que a distância entre as cópias ela depende do ΔT. Então, o que acontece quando eu vario meu intervalo de amostragem ou equivalentemente a minha taxa de amostragem? Eu tenho a diferença de distâncias entre essas cópias da minha função. Se eu tenho um intervalo de amostragem pequeno, ou seja, uma taxa de amostragem alta, eu tenho as minhas cópias lá com uma certa distância. Se eu diminuir o meu intervalo de amostragem, eu vou ter essas cópias um pouco mais próximas. E se meu intervalo de amostragem for muito grande, eu vou começar a ter uma mistura das transformadas de Fourier do meu sinal. Ou seja, eu estou alterando a transformada de Fourier do meu sinal, certo? Porque antes eu tinha aqui a minha função bonitinha e eu tinha cópias delas distantes umas das outras. Já quando eu tenho um intervalo de amostragem muito grande, eu começo a ter uma mistura e já não tenho mais a minha função original. Eu não tenho mais um triângulo aqui, eu tenho uma outra função que não é a transformada de Fourier original. Bom, então nós temos, de certa forma, quando o intervalo de amostragem é muito grande, nós temos perda de informação porque houve essa mistura entre as diferentes cópias do nosso sinal. E como que nós podemos então selecionar um intervalo de amostragem que seja adequado para um certo sinal que nós estamos analisando? Porque nós sabemos que se o intervalo de amostragem for bem pequeno, nós temos uma resolução boa ali para representar a transformada de Fourier do nosso sinal. Só que é custoso muitas vezes, né, é custoso usar um intervalo de amostragem muito pequeno. Ou seja, o ideal seria realmente eu ter uma amostra do meu sinal a cada 1 picosegundo, por exemplo. Um intervalo extremamente pequeno. Só que isso não dá para fazer. Muitas vezes não é possível fazer e também vai tornar o sinal, o armazenamento do sinal muito grande, né? Então, nós queremos um ΔT que não seja muito pequeno, mas também não seja muito grande, a ponto de atrapalhar ali a transformada de Fourier do nosso sinal. Então, como nós selecionamos o intervalo adequado? O intervalo adequado para mostrar o nosso sinal
ele vem do teorema da amostragem de Nyquist. Então esse teorema ele diz que a maior frequência que nós conseguimos representar de um sinal, que a gente vai chamar de Mimax, essa maior frequência ela é igual a 1 sobre 2 ΔT. Ou seja, a maior frequência que eu consigo ter de um sinal é 1 sobre 2 ΔT, onde ΔT foi o meu intervalo de amostragem. E eu posso pensar isso de forma inversa, de forma equivalente, né? Se eu quero representar um certo sinal com frequências de até Mimax, eu preciso mostrar esse sinal a um intervalo que é igual a 1 sobre 2 Mimax. Ou seja, eu quero ter o meu sinal com uma certa frequência máxima, eu vou lá e amostro com esse intervalo. E eu sei que, dado que eu amostrei com esse intervalo, então não adianta eu querer trabalhar com frequências que são maiores do que 1 sobre 2 ΔT, porque eu não consigo representar essas frequências no meu sinal. E, intuitivamente, esse intervalo ideal é justamente quando eu começo a ter a mistura entre as cópias da minha função. Então, se eu tenho lá a minha função, que a transformada de Fourier contínua dela, ela tem lá uma frequência mínima, ou melhor, uma frequência máxima, que vai ter a versão negativa dela, que a transformada de Fourier tem a parte positiva e negativa, né? Então, eu vou ter essa frequência máxima do meu sinal. Se eu tiver o meu intervalo de amostragem tal que as cópias da minha função não cheguem a se misturar, e lembrando que a distância entre duas cópias aqui é 1 sobre ΔT, né? Então isso aqui é 1 sobre ΔT, que é justamente o que está aqui. Então a distância entre minhas cópias é 1 sobre ΔT. Então se eu tiver essa distância sendo igual a 1 sobre 2 Mimax, eu vou ter que a frequência máxima do meu sinal vai ser justamente 1 sobre 2 ΔT. E aí essa cópia aqui da minha transformada de Fourier do sinal não vai se misturar com a cópia seguinte. Com isso, tendo esse fato de não misturar a função, eu consigo recuperar exatamente a transformada de Fourier da minha função. Por quê? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente filtrar isso aqui para remover as frequências máximas e mínimas. Eu posso falar, não, eu não quero nada que esteja abaixo dessa frequência e nada que esteja acima dessa frequência. Então eu vou ter exatamente a minha função original aqui que eu tinha, minha transformação original. E com isso eu consigo também, fazendo a transformada de Fourier inversa, recuperar exatamente o sinal que eu tinha, o sinal original, né? Então, com isso, eu não tenho perda de informação e eu tenho uma representação ideal do meu sinal. Se eu usar essa regrinha, né? De a taxa de amostragem ser 1 sobre 2 vezes a frequência máxima. Bom, e aí nós podemos ver alguns efeitos que podem acontecer se nós não usarmos aquela regrinha de amostrar o sinal em intervalos no máximo de 1 sobre 2 Mimax. O que acontece? Para ver isso de forma intuitiva, nós podemos imaginar que nós temos uma certa função seno aqui contínua, com uma frequência bem alta, né? Se a gente amostrar esse seno nesses intervalos que estão sendo mostrados aqui, nas bolinhas pretas, né? O que vai acontecer? Nós vamos gerar uma nova função que vai parecer que ela tem uma frequência diferente da nossa função original. Nós vamos ter essa função aqui. Essa função tem uma frequência bem menor do que a da nossa função original. Então nós temos o efeito de aliasing, que vem dessa amostragem que não é suficiente para representar a frequência do nosso sinal. São efeitos indesejados que aparecem no sinal resultante. Bom, e qual efeito isso provoca em imagens? Nós temos, por exemplo, esse tipo de efeito. Se eu tenho lá uma parede de tijolos e nessa parede nós vemos que existe uma variação em frequências bem altas, né? Porque os tijolos aqui eles estão variando numa frequência alta e é mais ou menos periódico, inclusive, esses sinais, né? Então, o que acontece é que se nós fizermos nós temos essa variação. Se de repente nós reamostrarmos essa imagem,
Essa imagem da direita aqui, ela tem, na verdade, uma resolução menor do que essa imagem da esquerda, porque ela foi reamostrada com uma taxa menor, só que ela foi aumentada de tamanho aqui para facilitar a visualização, né? Então, se nós reamostrarmos essa imagem com uma taxa de amostragem menor, nós teremos esse efeito na imagem, que é um tipo de uma onda que aparece aqui na imagem, que é como se fosse um ruído de uma frequência maior que tinha no sinal original, porque nós não estamos conseguindo representar as variações bem rápidas que nós temos aqui na nossa imagem, né? Então nós temos esse efeito de aliasing. E aqui nós temos outro exemplo de aliasing em imagens causados pela variação dos sinais em uma frequência mais alta do que a taxa de amostragem usada para representar a imagem, né? Então aqui também a imagem da esquerda é a imagem original e a da direita, essa imagem original foi reamostrada com intervalo de amostragem maior do que a imagem da esquerda, né? E aí nós vemos o surgimento de padrões que não tinham na imagem original, eles não existiam e passaram a existir quando nós reamostramos a imagem em uma taxa menor do que as frequências que nós tínhamos na imagem, né? Então esse efeito é especialmente importante quando nós temos essas variações em alta frequência no nosso sinal ou na nossa imagem. E como nós podemos eliminar então o aliasing em imagens? Essencialmente o que a gente tem que fazer é remover as altas frequências da imagem antes de amostrar a imagem. Porque lembrando, o antes é muito importante, porque nós vimos que se eu amostrei o meu sinal no meu meio digital ali, eu vou ter as frequências misturadas. Frequências altas vão misturar com frequências baixas, eu não consigo mais recuperar o meu sinal original. Então não adianta eu suavizar a minha imagem depois de capturar o meu sinal, depois de amostrar ele. Até ajuda um pouco, mas não vai resolver completamente o problema. O ideal é eu remover as altas frequências que eu tenho no meu sinal antes de fazer a amostragem. Ou seja, sabendo qual a taxa de amostragem que eu consigo ter no meu dispositivo de captura, eu de alguma forma tentar suavizar o sinal antes de amostrar ele. Por exemplo, em câmeras, isso muitas vezes é feito pela própria lente. A lente, ela tem um pouco de suavização, ela causa um pouco de suavização na imagem, então ela suaviza um pouco a imagem, mesmo que sem querer, né, sem ser realmente para eliminar o aliasing, é porque naturalmente as lentes tendem a aplicar uma pequena suavização nas imagens, ela acaba suavizando e muitas vezes até removendo já as outras frequências, o que ajuda a remover o aliasing no resultado. E nós vamos ver alguns exemplos de aliasing no notebook aliasing, que vocês podem dar uma olhada, né? E esse efeito de aliasing é justamente o que nós temos, por exemplo, em jogos em que nós temos que aplicar o filtro anti-aliasing. Por que que isso aparece em geral em computação gráfica, né? Porque se eu tenho lá um objeto que eu quero representar no na minha tela, então eu tenho lá um certo objeto, e especialmente em linhas diagonais, eu tenho que representar isso em uma matriz de pixels, que é o meu monitor, né? Eu tenho que amostrar essa reta, essa essa reta ou curva meio diagonal em uma matriz. Se eu mostrar esse sinal, eu vou ter uma coisa que é assim, né? Uma amostragem que vai ser um cara mais ou menos assim. E aí, o que vai acontecer? Alguns valores vão ser, se o meu objeto, digamos, seja vermelho aqui, né? Alguns valores vão ser vermelho, o outro vai ser branco, o outro vai ser vermelho, branco, vermelho, branco. Com isso, eu vou ter uma variação na minha imagem de alta frequência. E, em geral, minha resolução não vai ser suficiente para representar essa variação. Com isso, aparece esse efeito de aliasing que é indesejado, né? Como se fosse um ruído que aparece na borda do meu objeto. Especialmente se nós temos, por exemplo, árvores, para representar uma árvore que tem uma folhagem muito complexa. Como tem variações grandes nessa árvore, ela fica toda meio quadriculada, meio estranha, né? Com frequências diferentes do que a gente tem originalmente. Para evitar esse tipo de situação, né, de aliasing, nós temos que suavizar o objeto original, deixar ele mais suave, para diminuir as frequências de variação que nós obtemos ao amostrar esse sinal.
Então, um possível filtro anti-aliasing é simplesmente suavizar a nossa imagem. Por exemplo, aplicar Gaussiana na nossa imagem original. O problema de fazer uma suavização trivial, assim, uma suavização sem muito critério, é que aí toda a imagem vai ficar suavizada, né? Qualquer coisa, qualquer detalhe na nossa imagem vai acabar sendo suavizado. Então, na verdade, nós precisamos focar a nossa suavização em regiões que realmente vão dar origem a ilhas. Só que isso você começa a adicionar processamento e isso começa a ficar bem pesado, né? De você ter que saber identificar as regiões em que é mais importante você aplicar uma suavização para remover frequências altas. Mas hoje em dia até que isso não está sendo mais um problema tão grande, conforme você aumenta a resolução dos displays. Se você tem uma resolução muito alta, por exemplo, 4K, né, você começa a ter, se você mostrar um sinal realmente com você vai ter um intervalo de amostragem bem menor, ou seja, uma taxa de amostragem maior, e aí você já não tem mais tanto problema de aliasing numa resolução alta. Bom, e aqui uma outra coisa importante que a gente tem que saber, que é um detalhe que é importante quando a gente implementa a transformada discreta de Fourier. Em geral, quando a gente aplica a transformada discreta de Fourier da forma que a gente definiu ela, dá para definir de outras formas um pouco diferentes, mas da forma que a gente definiu ela, o sinal resultante ou parte desse sinal resultante ele fica invertido em relação ao que nós esperaríamos originalmente. Então, intuitivamente, o que a gente espera? É que se eu apliquei a transformada de Fourier em um certo sinal, eu esperaria que o meu sinal resultante, eu vou ter lá desde a menor frequência, da frequência negativa mais baixa aqui, né, até a maior frequência. Como a gente viu nos gráficos, né, eu teria lá a frequência mais negativa, ela começaria a crescer aqui, ficaria zero, depois eu tenho frequências positivas até a maior frequência do meu sinal. E aí eu tenho os valores de magnitude para cada uma dessas frequências. E essas frequências estariam nesses índices do array, né? O índice 0 seria a frequência mais negativa, o índice 1 a próxima. Lá pela metade do meu sinal eu teria a magnitude da frequência zero e o último elemento do meu array seria a frequência máxima. Mas não é exatamente assim que o sinal é retornado pela transformada discreta de Fourier. O que nós temos é um array com as magnitudes do meu sinal, só que esse array, na primeira metade do meu sinal resultante, eu vou ter as frequências que vão de zero até a frequência máxima, e na outra metade eu vou ter a frequência mais negativa até a frequência imediatamente anterior ao zero. Então, no meu array, eu vou ter as frequências organizadas dessa forma aqui. Então, para e essa forma não é muito intuitiva, né? Eu tenho frequência zero máxima e aí logo a frequência seguinte aqui já é a mais negativa e eu vou para zero de novo. Isso não é muito intuitivo, né? Então, para organizar esse sinal, para deixar ele mais intuitivo, o que a gente precisa fazer é, de certa forma, né, copiar essa parte do nosso sinal e colocar ela aqui, né, nessa parte aqui, antes dessa parte de frequência positiva, né? Ou equivalentemente, trocar a ordem desses caras, né? Pegar esse cara e colocar ele nessa posição do meu array e pegar esse cara aqui e colocar nessa posição. Porque se eu fizer essa inversão, eu vou ter realmente da minha frequência mais negativa, vai ser o primeiro elemento até o zero e depois do zero até a maior frequência. Então eu tenho que fazer essa inversão dos elementos do meu array para ter uma representação mais intuitiva. Ou seja, para mim obter essa representação que é mais fácil de entender. Eu posso fazer essa modificação dos valores na mão mesmo, digamos, realmente copiando os valores no array. E a maioria das bibliotecas de cálculo de transformadas de Fourier, elas têm uma função pronta para fazer isso, porque é uma operação bem comum. Em geral, elas chamam de FFT shift, de eu shiftar o resultado da minha transformada. Que é justamente, eu shiftar significa eu corrigir as frequências do meu sinal resultante.
E, visualmente, o resultado que eu tenho dessa questão de tá invertida a minha transformada, ela é como se eu tivesse isso daqui. Vamos imaginar que essa região é o meu array. Meu array de resultado é essa região aqui. Então, na primeira metade do meu array, eu vou ter o resultado das magnitudes da frequência zero até a frequência máxima. E na segunda metade do array, eu vou ter da menor frequência até um pouco antes da frequência zero aqui. Ou seja, se eu imaginar que a minha transformada de Fourier aqui é o sinal copiado da transformada da função contínua que a gente acabou de ver, né? Então eu tenho a transformada de um sinal em torno do zero, depois eu tenho uma cópia desse sinal e outra cópia, e assim por diante. Então o resultado que eu tenho da transformada discreta é como se eu pegasse essa região aqui entre duas cópias da minha transformada. Então eu tenho essa região e o meu shift, por que chama de shift? Que é como se eu shiftasse realmente a região que eu estou pegando. Ao invés de eu pegar essa região aqui entre duas cópias da minha transformada, eu vou pegar, por exemplo, essa região aqui. Eu vou shiftar a região que eu quero obter do meu sinal. E aí eu tenho realmente um array em que o zero é a frequência mais negativa, o meio aqui é a frequência zero e o maior valor é a frequência maior mesmo do meu sinal. Então é um shift que eu faço de onde eu quero capturar as frequências do sinal. Bom, e nós vamos também ver essa questão da transformada no notebook, transformada discreta de Fourier, para quem quiser dar uma olhada. Aliás, para quem quiser não, né? É importante olhar realmente e tentar reproduzir o notebook, porque é especialmente importante não só ler os notebooks, né, como eu já falei, mas também tentar implementar realmente e fazer testes com o código para se acostumar com a ideia. Bom, até agora nós vimos série de Fourier e transformada de Fourier 1D, mas para imagens nós precisamos realmente aplicar a transformada discreta de Fourier 2D, em duas dimensões. Não tem muito segredo, é basicamente a transformada 1D, só que em duas coordenadas. Então, a transformada de Fourier 2D, que em geral nós representamos aqui como a transformada que vai ser uma função de duas variáveis, né, o mi e o ni. Então essa aqui é uma letra grega que chama ni. Então eu vou ter a transformada em função dessas duas variáveis. Vai ser igual a dois somatórios, né, tanto nas linhas quanto colunas da minha matriz. E o m é o número de, por exemplo, o número de colunas e o n é o número de linhas. Eu vou somar o meu sinal em todas as posições, vezes a exponencial complexa de menos 2πi. Eu tenho μx sobre m, que seria no caso 1D. Lembrando, no caso 1D nós teríamos só esse termo aqui. Só que aí eu somo ele com o termo da outra coordenada, ni y sobre n. Então eu tenho essa soma das duas coordenadas. Eu vario o xy de 0 até n menos 1 e 0 até n menos 1. Eu tenho a minha transformada de Fourier 2D do meu sinal. E a transformada inversa também é bem parecida. Eu tiro o sinal negativo, faço o somatório agora na minha função no domínio da frequência, né, para ter o domínio espacial. E a única diferença aqui é que eu normalizo, ao invés de normalizar só normalizar só por 1 sobre m, eu normalizo por 1 sobre m vezes n, que é o número de elementos no meu array, no meu sinal, né? Número de linhas vezes número de colunas. Então essa é a transformada inversa. E assim como na transformada 1D, na transformada 2D, como meu sinal é discreto, eu tenho cópias da minha transformada da função contínua. Então, para representar isso visualmente, suponha que a transformada de Fourier da nossa função contínua seja esse cara aqui, né? Seja esse cara aqui. Ele indo de uma frequência mínima até máxima numa coordenada e uma frequência mínima e máxima na outra. Ao amostrar o sinal, é como se eu tivesse esse sinal, essa transformada de Fourier da minha função contínua, copiada várias vezes no meu espaço de frequências. Então, vale as mesmas regras do que a gente tinha para o 1D. Para eu conseguir ter uma boa representação dessa função, eu tenho que ter um intervalo de amostragem suficiente tanto na coordenada x quanto na coordenada y do meu sinal. Ou seja,
A frequência máxima que eu consigo representar em uma direção vai ser 1 sobre 2 ΔX, onde ΔX é o intervalo de amostragem, e a frequência máxima na outra direção também é 1 sobre ΔY, onde ΔY é o intervalo de amostragem na outra direção. Então vale a mesma regrinha. E também, da mesma forma que o resultado da minha transformada 1D era que a gente acabou de ver que é um resultado shiftado em relação ao que a gente espera, né? Nós pegamos o intervalo aqui como resultado, e aí nós precisamos shiftar ele para ter a frequência zero na origem. Na 2D nós temos a mesma situação. Então nós temos uma ideia parecida. A frequência zero da nossa DFT ela vai estar aqui. E aqui vai ser a frequência máxima. Porque um período, realmente, uma, o espectro contínuo da minha função ele está aqui, na verdade. E aí no meu array de resultado eu vou ter só esse pedacinho aqui, né, do espectro. E aí cada parte do meu array vai ser um pedaço de uma cópia do meu espectro da função. Da mesma forma que em 1D nós tínhamos é, duas partes, né, de duas cópias, ou melhor, uma parte de cada cópia, né? No 2D nós temos 4 cópias aqui, uma parte de cada uma das 4 cópias. Então a frequência zero é no canto aqui, no elemento 00, e aqui é a maior frequência, e esse termo aqui, por exemplo, seria a frequência mais negativa. Então, isso não é muito natural, né? Nossa frequência zero está lá no canto, aí tem uma frequência alta, uma baixa, que o mais natural é que no nosso resultado, representado por esse array aqui, que é esse quadrado, que a frequência zero esteja realmente no centro do array. Por isso que é necessário também shiftar o nosso resultado para que no array final que a gente vai obter, a frequência zero realmente esteja na origem não, no centro do nosso array. Que aí realmente a frequência mais negativa está aqui no canto, tanto nas duas coordenadas, né? E a frequência maior está nesse canto. A frequência maior em uma coordenada está aqui, enquanto na outra é a frequência zero. E aqui inverte, né? É a frequência maior em uma coordenada e na outra é zero, que é o contrário do outro caso ali. Então nós temos realmente uma coordenada mais natural, mais intuitiva no resultado. E é importante nós focarmos agora em dois detalhes da transformada de Fourier que eu mencionei só em passagem anteriormente. Que a transformada de Fourier ela possui valores complexos no resultado e ela também possui frequências negativas, né? Os valores complexos é porque nós estamos. Aqui eu tenho a transformada de Fourier discreta e a transformada de Fourier contínua. A questão do valor complexo é porque nós estamos usando aquela exponencial complexa, né? O Fausor. E a frequência negativa, ela ocorre também porque nós temos lá as nossas integrais de menos infinito até infinito, tanto no domínio espacial quanto da frequência. Frequência negativa é um pouco estranho, né? Ela não é intuitiva. Nós não temos realmente frequências negativas no mundo real, mas ela é necessária para a representação da transformada de Fourier. Então existem essas frequências negativas no espectro de uma função. Mas uma coisa que é interessante é que, se a nossa função for real, ou seja, não tiver valores complexos, o que acontece naturalmente em imagens, nós temos valores reais, inteiros inclusive, né, em geral. Se a nossa função for real, então a parte real da transformada de Fourier é uma função par, e a parte imaginária é uma função ímpar. E lembrando, função par e função ímpar, né, se eu tenho lá um gráfico aqui, uma função par ela é tal que se eu espelhar ela em relação à origem, ela é igual. Então, se eu tiver uma coisa aqui assim, ela tem que ser exatamente igual. Se eu espelhar a parte positiva em relação à origem, ela tem que ser idêntica. Então, ela é par, né? O valor para x é igual ao valor para menos x. No caso de uma função ímpar, quando eu espelho a função em relação à origem, ela tem que ser o negativo da parte positiva. Então, se eu tenho aqui a minha função uma coisa assim, não, quando eu espelhar ela, ela tem que ser uma coisa assim, algo assim, certo? Ou seja, eu vou espelhar em relação à origem e aí eu vou pegar o negativo, eu vou ter a função, essa parte.
que era positiva, ou seja, a função de em menos x é igual a menos a função em x. Então isso é uma função ímpar, uma função par. E se a minha função então original for real, a parte real da minha transformada é uma função par e a parte imaginária é uma função ímpar. Portanto, a gente consegue ver que se a minha função original for real, eu só preciso realmente das frequências positivas para descrever a minha função. Porque tendo as frequências positivas, as magnitudes, né, das frequências positivas, eu posso encontrar o valor real nas frequências negativas, espelhando eles em relação à origem, e a parte imaginária eu espelho e tiro o negativo dos valores e eu tenho a parte imaginária na frequência negativa. Então, realmente, eu só preciso da transformada na parte positiva para encontrar a parte na frequência negativa. O que é intuitivo, né? Se eu tenho um sinal real e frequências negativas não fazem sentido para esse sinal, então a minha transformada de Fourier também não tem nenhuma informação adicional na parte negativa. Ela é simplesmente um artefato ali da representação que eu tenho na transformada de Fourier. Por isso que a parte negativa da transformada de Fourier, ou seja, para frequências negativas, em geral, ela não é interessante. Ela só é necessária porque quando eu for fazer a transformada inversa de Fourier, eu preciso da parte negativa. Se eu não tiver a parte negativa, eu não vou ter o sinal original de volta. Então eu preciso manter essa parte negativa e por isso eu preciso filtrar tanto a parte positiva quanto a parte negativa. E uma outra propriedade interessante é que se minha função for real e par, então a transformada de Fourier também é real e par. A gente viu isso, por exemplo, na função cosseno. A função cosseno é uma função real e par. Então a transformada de Fourier, ela foi aquelas duas funções impulso que a gente viu. Era um impulso na parte positiva e um impulso na parte negativa, porque ela é real e par. Tanto, ou seja, ela não vai ter valores complexos. Né? Já se a minha função é real e ímpar, que é o caso, por exemplo, da função seno, a transformada de Fourier é imaginária e ímpar. Então eu vou ter uma coisa que eu vou ter a função impulso que é positivo na parte positiva e negativo na parte negativa. Ela é ímpar. No caso da função seno, né? Se for uma função mais complexa, eu vou ter uma outra transformada, mas essa transformada também vai ser puramente imaginária e ímpar. Então essas propriedades são interessantes ter em mente quando nós estamos analisando sinais reais e também funções cosseno e seno. E como a transformada de Fourier de uma função ela é complexa, ela possui magnitude e uma fase. Magnitude é exatamente a mesma coisa que a gente viu em magnitude do gradiente. É você pegar a raiz quadrada da soma dos valores do meu número complexo. E a fase também é simplesmente o ângulo do meu vetor que descreve o número complexo. Então a magnitude, que é representada com barrinha aqui em torno da minha função, ela é a raiz quadrada da parte real da minha função ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ou seja, é exatamente um módulo de um vetor com duas coordenadas. Né? E a fase, ela é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, que seria o ângulo de um vetor descrito pela parte real e a parte imaginária do meu valor complexo. É bem comum, como a transformada de Fourier possui valor imaginário complexo, é muito comum quando nós vamos visualizar o resultado da transformada de Fourier, nós olharmos para a magnitude dessa transformada, ou seja, para os valores, para o tamanho do número complexo, né? Para a magnitude do número complexo. E isso é chamado de espectro de potência da minha função. Ou seja, é o espectro, porque a parte é do domínio da frequência, e potência um pouco no sentido de que isso aqui poderia ser o valor ao quadrado, e aí eu teria só a soma ao quadrado da parte real e complexa. Então é bem comum a gente olhar para isso, especialmente porque, olhando muitas vezes para a parte real ou imaginária em separado, elas não fazem muito sentido. Especialmente a parte imaginária, às vezes ela tende a variar rapidamente, ou ser muito pequena, então muitas vezes elas não têm muito sentido. Mas quando a gente olha para a magnitude, ela passa a ter várias interpretações importantes. Só para a gente ver um exemplo de espectro,
Vamos imaginar que a nossa imagem original ela é uma barra vertical, uma barra branca vertical com uma certa largura. Se eu calcular a transformada de Fourier dessa imagem, eu vou ter esse espectro aqui. Se eu aplicar DFT, né? A transformada discreta de Fourier. Dá para notar nesse espectro que existem alguns valores aqui, na parte de cima e na parte de baixo. Se você olhar nesses cantos aqui, ó, dá para ver que está um pouquinho branco, né? Por quê? Isso é por causa daquela questão que essa região aqui é a minha frequência zero, essa aqui é a minha maior frequência em uma coordenada e na outra e assim por diante, né? E a frequência zero em uma coordenada e a menor frequência na outra. Então isso aqui está meio invertido em relação ao que seria natural na minha transformada de Fourier. Por isso que eu tenho que aplicar aquela transladação ou shift para fazer com que a frequência zero seja o centro do meu array. Se eu aplicar esse shift, eu tenho esse resultado aqui. Então agora a frequência zero está no centro e eu consigo visualizar melhor o espectro. Mas é muito comum ter um valor muito alto na origem, no zero da minha frequência. Mesmo porque a frequência zero da transformada de Fourier ela é igual a simplesmente a soma de todos os valores da minha imagem. Então ela costuma ser muito alta. Por isso que é útil, quando nós temos a magnitude aqui do espectro do meu sinal, é útil aplicar a transformação logaritmo para conseguir visualizar melhor. Lembrando, a transformação logaritmo, ela vai enaltecer variações que nós temos na região escura da imagem. E aí nós obtemos uma coisa desse tipo. Esse seria o espectro dessa minha imagem com uma barra. Dá para ver aqui que existe, se nós olharmos na direção horizontal aqui, dá para ver que, por exemplo, focando nessa região central, nós temos um valor alto aqui para um valor nessa região aqui, né? Vou apontar aqui. Nessa região aqui nós temos ainda uma frequência razoavelmente alta, certo? Se nós olharmos na direção vertical, desculpa, na direção horizontal, existe um valor alto para essa frequência aqui. Por quê? Porque na direção horizontal a imagem tem uma frequência razoavelmente alta, que é essa variação que nós temos na barra aqui. Quando nós vamos desse lado para esse lado, nós temos uma variação, uma mudança em alta frequência. Se nós olharmos na direção vertical, a maior frequência já cai muito rápido, pelo menos o valor alto aqui. Ela é essa frequenciazinha aqui, ela é um valor baixo nessa direção vertical. Por quê? Porque se eu estou andando aqui na direção vertical, a variação que eu tenho aqui é menor, é uma frequência menor, porque o período da minha variação aqui é maior, né? Então a minha frequência é menor. E todas essas ondinhas que nós vemos aqui na imagem, tanto na vertical e na horizontal, é um resultado do que a gente viu rapidamente ali nos slides anteriores, de que a transformada de Fourier de uma função caixa, porque se nós olharmos essa função em perfil, esse retângulo em perfil, ele seria basicamente um tipo de uma função caixa, né? Se eu fizer um corte aqui, por exemplo, ele seria tipo uma função caixa. A transformada de uma função caixa é a função sinc, que ela é um negócio assim, né? Ela é aquela coisa que varia assim e aqui também varia assim. E aí se eu pegar a magnitude disso, ela vai ser só positiva, então ela vai ser uma coisa que tem uns gominhos aqui assim. Então a transformada de Fourier da função caixa, ela é a função sinc, por isso nós temos toda essa variação aqui. Mas a parte mais relevante é esse centro, e na direção horizontal eu tenho uma frequência razoavelmente alta, e na direção vertical é bem baixa a minha frequência, por causa dessa variação, que é maior, tem uma frequência maior na direção horizontal. Essas interpretações de objetos que não são periódicos são um pouco mais complicadas, né? Não é uma coisa muito simples de interpretar isso. Então, realmente, não fiquem preocupados em achar isso um pouco confuso, porque realmente é um pouco confuso. A transformada de Fourier é mais fácil de interpretar realmente quando tem sinais periódicos. Mas mesmo quando não há um sinal periódico, quando nós temos só uma imagem, ainda assim é muito útil nós tentarmos interpretar algumas coisas que aparecem aqui no espectro, porque isso ajuda também a manipular esse espectro e fazer filtragem do sinal nesse domínio da frequência. Bom, e aí nós veremos na próxima aula como aplicar a DFT, como implementar ela. Vai estar nesse notebook aqui no AVA aplicando a DFT. E é isso aí.
na parte de teoria da transformada de Fourier. Na próxima aula teórica, nós veremos como filtrar sinais usando a transformada de Fourier, ok? Como suavizar sinais, como derivar sinais e outras propriedades.